gente aprende no direito? A seguir regras. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, a minha vida tinha mudado completamente. Eu não sa- eu assim, eu falava o que que eu sei fazer fora do direito. No começo, Tati, eu tinha muita vergonha, para falar a verdade. Não é você Hum. que tem memória da comida. A comida tem memória. Você come alguma coisa, pum, a memória aparece. Se alguém pode experimentar coisas aqui, é você. E Ana Maria Braga. Ana Dá Maria Braga licença, querida. gostou do meu vídeo, dá licença. Bem-vindas à quarta temporada do podcast Mulheres do Business. Que saudade que eu tava desse microfone, desse cenário. Ai, minha gente, muita saudade de vocês também. Eu sou a Tatiana Metran, advogada no Brasil e na França. Os meus horizontes se abriram para o empreendedorismo quando eu dirigi a Câmara de Comércio em Paris. São quase 20 anos no exterior, com passagens por Nova York. Agora eu estou em Dubai e eu venho tendo conversas fascinantes com mulheres que empreendem longe de casa. Hoje eu bato um papo com a Gabi Sanches. A Gabi é de São Paulo, ela mora nos Estados Unidos há 13 anos. É, formada em Direito no Brasil, com especialização na Inglaterra, ela advogou para grandes empresas como a Embraer, Natura, General Electric, até que um dia a Gabi resolveu trocar a Constituição pela fermentação. Hoje, a sua home bakery pão é um sucesso na Califórnia. Suas postagens de pães, bolos, panetones, que não são os panetones, gente, eles são os perfeitones. E eles receberam esse apelido carinhoso porque a gente seguiu toda ali a saga até ele chegar no ponto perfeito. Enfim, tudo que ela posta nas redes sociais, né, as receitas que ela cria, vem acompanhadas de uma narração contando uma história e que deixam sempre a gente ou com um sorriso, ou então lágrima nos olhos e muita água na boca. A gente se conheceu graças ao podcast. E na pandemia a gente fez uma live cozinhando um bolo de cenoura, gente, juntas. Eu de Nova York, eu ainda morava em Nova York, ela em São Francisco, onde ela mora com o esposo, Cal, e com a filha dela, Olivia. Para mim, a Gabi é o sinônimo de muita autenticidade. A criatividade dela desperta em mim uma vontade, assim, de ser mais resiliente. Cada vez que ela mostra uma receita que não dá certo, mas também com muita coragem, ela vai lá, enrola o turbante na cabeça. Ela tem um jeitinho de enrolar o turbante na cabeça e ela passa para uma nova tentativa e vamos lá, vamos acertar o ponto dessa massa. E é hoje, com o fuso horário de 12 horas que separa Dubai, onde eu tô, de São Francisco, que eu arrastei para cá a Gabi para dividir o pão, ou melhor, para dividir a receita dela de sucesso com a gente. Bem-vinda, Gabi. Que Ah, delícia, que prazer escutar a sua voz. Tati, que delícia, digo eu. É uma honra estar aqui nesse podcast que eu adoro, fazer parte desse seleto grupo de mulheres do business aqui junto com você. Muito obrigada. Ai, eu estou muito feliz, eu estou muito animada. Você sabe que teve um período quando eu cheguei aqui em Dubai, que eu estava muito pensando assim, gente, será que eu continuo Mulheres do Business? Será que tem sentido? Foi um projeto que eu comecei nos Estados Unidos. Enfim, então eu estava nesse pensamento, assim. E aí, logo me veio assim na cabeça, ok, se eu for continuar, eu quero fazer um episódio, queria gravar um episódio com alguém que me inspira e que seja, é, que me conforte, assim, que eu esteja confortável, sabe, de voltar, que me faça bem, que quando eu pense nessa pessoa, eu falo assim, que bom que é voltar e que bom que é dar voz para essa pessoa. E você veio, sabe, Ai, você que veio para mim, então eu estou muito feliz delícia! de ser você, de ser você essa primeira pessoa que está abrindo essa quarta temporada, que a gente fala sobre criatividade e você para mim é criatividade. É engraçado você falar que eu sou criativa, porque eu me acho zero criativa. Olha só. Na minha família, a pessoa criativa é minha irmã. Minha irmã que é a artista, que sempre foi lá pro lado das artes, né? Eu lembro quando ela era adolescente, ela queria pintar
quadros, né, tela e tudo mais, e era super caro naquela época, tudo importado e tal. Aí depois ela começou a fazer roupa, boneca. Ela é essa pessoa criativa, ela sempre tem alguma coisa super criativa. Eu fui, como você disse, da Constituição para a fermentação. Então, assim, o que que a gente aprende no direito? A seguir regras. Foi isso. Eu sempre fui aquela pessoa de seguir regras. E aí, quando eu me mudei, Tati, para os Estados Unidos, a minha vida tinha mudado completamente. Eu não sa- eu assim, eu falava o que que eu sei fazer fora do direito, Hum. né? O que que eu poderia fazer? E a coisa da panificação, da confeitaria, ela sempre permeou a minha vida. Porque a minha mãe é uma péssima boleira. É uma Ah, péssima boleira. então E não foi aí de família. Então não é uma coisa eu de queria, eu, família que eu vocês queria, faziam. adoraria ter aquela história, Tati. Eu cresci na barra da saia da minha mãe na cozinha. Eu não tenho essa história romântica bonita. Hum. A minha história é: a minha mãe fazia um bolo, era sempre solado, ou era queimado. Não tinha jeito. E aí, eu lá com meus 13, 14 anos, querendo comer um bolo gostoso, eu me vi o quê? Vou eu fazer o bolo. Só que voltando à tal da criatividade, né? Só para não perder a Aham. linha. Sim. Eu acho que o direito me deu uma boa base de seguir regras. O que que Hum. eu fiz? Eu sigo um monte de gente criativa, né? Hum. Você é uma pessoa super criativa que eu acho com a sua narrativa muito divertida, sabe? Eu acho que criatividade é isso, é você transformar coisas em outras. Então você transforma, sei lá, alguma coisa do cotidiano em um texto legal, né? O Fevirite, que eu O achei Beverite. né? A doença que a gente tem em fevereiro por conta do carnaval para quem mora fora. E aí a história de seguir regra. Então, o direito me deu essa, eu acho que essa base. O que que eu fazia? Eu aprendi uma coisa, copiar, né? A gente, óbvio que o copiar é uma forma de você tentar aprender. Você vai, eu acho que no final você tem que colocar a sua essência, mas você tem que Hum. partir de uma base. Então, eu via lá pessoas que faziam coisas que eu achava interessante, eu tentava reproduzir. Nunca, Tati, ficava igual. Nunca, nunca ficava igual, porque cada um tem sua essência. Você diz quando você começou A fazer os a fazer o pães, ou pão. fazer. Uhum. Desculpa, eu dei uma pulada, mas assim, quando eu comecei a fazer os vídeos no Instagram ou fotos, eu tentava fazer alguma coisa igual ao que eu via, eu tentava reproduzir, e aí eu vi que o cenário era diferente, né? Para fazer uma Uhum. foto, eu não tinha os mesmos equipamentos, mas eu tentava lá de algum jeito fazer alguma coisa. E aí eu fui descobrindo o meu jeito de fazer aquilo, Olha né? só. A partir de inspirações que eu via, eu fui descobrindo o meu jeito. E eu fui descobrindo também que o Instagram, o YouTube, todos esses vídeos que a gente assiste, eles são novelas de Manuel Carlos. É sempre a mesma coisa, né? A gente É, sempre gosta de assistir a mesma coisa. O ser a humano quer gente gosta. a gente quer previsibilidade. Então, você É. vai ver que todos os meus vídeos eu começo fazendo um pão, fazendo a massa, fazendo o pão, assando, depois cortando, experimentando. Esta é a sequência e será sempre. Por quê? Foi a fórmula que deu certo. E a Hum. fórmula que eu consigo ficar mais confortável. Você apertou aí milhares de coisas na minha cabeça que eu quero perguntar, e Vamos, aí eu tô vamos assim, começar meu do Deus, ela começo. precisa respirar. Ela precisa respirar, porque senão eu não consigo Desculpa, pegar o gancho. Não, eu tem sou milhares assim. de ganchos aí que você me deixou e que eu preciso pegar eles. Calma, vamos aqui, Vamos. vamos Ó, como Jack Estripador, vamos por partes. Gabi, peraí, vamos voltar aqui. A gente está nessa coisa da criatividade, você falando, né? Que você foi pegando ali de um de outro. Tem um livro que eu sempre gosto de recomendar. Ele ficou aqui atrás, inclusive, durante muito tempo, que se chama Still Like an Artist, que é Hobby como uma artista. Esse livro ele é maravilhoso porque ele fala exatamente isso. Ele fala assim: eu olha, nunca um li esse artista, livro. ele é ótimo, ele é pequenininho. Vou É, ler. e ele é.
super, assim, direto ao ponto, e ele fala sobre criatividade. Ele, para mim, é uma pequena bíblia sobre criatividade. E ele fala isso que você tá contando aí, que é essa questão de, olha, eu vejo o que está ali, eu sigo as receitas, mas vai ter um momento que eu preciso incorporar aquilo, eu preciso integrar aquilo no meu cotidiano, na minha vida, na maneira que eu vou fazer, com os meus ingredientes, com o tempo que eu tenho, né, com Exato. temperatura que eu Tempo. tenho, né, que é a Não, e estação do ano. tempo mesmo. Tempo de E tempo espaço de de tempo de tempo. espaço de tempo, espaço de Espaço de tempo. tempo. Eu tenho que buscar a Olivia na escola, eu tenho só É. isso. Você tem que dar um Então, jeito. assim, essa coisa de roubar como artista, que é, olha, eu pego várias referências e daquilo eu faço o meu. Então, não é que você está copiando e colando de um exatamente aquilo. Não, eu pego o que eu tenho ali de disponível, né, no meu painel de pessoas que me inspiram e daquilo eu sento, penso e como que é que eu posso, né, transferir, assim, Então, eu acho isso muito, muito interessante, assim, quando você fala sobre esse ponto. Eu queria voltar aqui Vamos num lá. ponto que foi o seguinte: por que pão? Porque Tá. você saiu do direito, né? Você falou que antes você era advogada, a gente falou aqui no início, né? Você era advogada e tudo. Mas você, como você falou, pô, não sou criativa, poderia ter ido, sei lá, para desenho ou para, sabe, Não, ou feito plantação, uma outra carreira jardinagem, mesmo, né? ou feito outra, Estudado ou então até mesmo continuado no direito aí no nos Estados direito, Unidos, no né? direito. Quanto que foi que você, por que você faz pão? Primeira coisa, Eu, por quê? eu faço pão porque eu amo pão. Eu acho que a beleza da simplicidade, que é você juntar três ingredientes, Tati: farinha, água e sal, e formar um alimento que 99% da população gosta, se não todo mundo, e é um alimento muito bacana, que combina com muitas coisas, né? Se você não é celíaco, se você não tem nenhum problema, eu tô falando do pão raiz mesmo, né? Do Uhum, glúten e tal. Ele é o do dia a dia. Então, assim, sim. aquilo sempre me fascinou. A história da confeitaria e da panificação, ela permeou a minha vida como um hobby, como uma coisa que eu me sentia bem, no fim das contas, mas nunca na minha cabeça isso passou a ser uma, né, eu vou seguir esta profissão. Até porque quando eu cresci, do jeito que eu fui educada, era você tem que fazer uma faculdade, você tem que nunca depender de ninguém, você tem que trabalhar, e eu fiz, sabe? Eu sempre fui muito obediente. Eu sempre brinco que eu falo, eu adoro seguir regras. Talvez seja por isso que eu fui para o direito. Porque eu sempre fui obediente, eu nunca fui uma menina problema, sabe? Eu sempre fui da média, eu era divertidinha, mas eu nunca gostava de me despontar muito e eu nunca estava lá embaixo. E como que o pão entrou na minha vida? Em algum momento eu estava na GE e aí tinha uma diretora da GE que era super legal, ela fazia uns eventos para as mulheres e tal, eventos em diferentes áreas. E num desses eventos ela chamou uma mulher de um banco de investimentos para dar uma aula, para falar sobre investimentos, para você olhar um pouco para frente da sua carreira, além do Do que direito, você tá, do dia a dia ali. do Uhum. dia a dia, assim, e como você vai, como você investe, o que que você poderia fazer. E essa moça, ela fez uma pergunta, tinha umas 50 mulheres lá, né? 50 advogadas, tal, de diferentes áreas e tal. E aí ela perguntou para todo mundo assim: o que que você vai fazer quando você se aposentar? E, cara, aquilo me deu um estalo, assim. Eu falei, eu vou fazer um café com a minha irmã, Las Hermanas Sisters. Vou fazer um café porque eu gosto de pão, gosto de bolo, tal. E isso vai ser o meu investimento da aposentadoria. Isso lá no Brasil ainda. No Você ainda morava Brasil, no Brasil. Brasil, Ok. trabalhando, tal. Eu ainda tinha 20 anos, 20 e tantos anos para me Uhum. aposentar, né? Se Ok. tudo corresse normalmente. Aí corta para, sei lá, um ano depois, eu vou numa reunião global da GE em Erie, na Pensilvânia, e eu sento do lado do Cal, meu marido, que vinha de Senta no onde? Você no tava onde? avião, No desculpa, no avião. avião. Ok. Conversa vai, conversa vem. Na época, estava passando o caminho das Índias e Cal é indiano.
Então, Aí essa bola já estava toda ali a minha pro gol. curiosidade, um voo de 10 horas, a gente ficou Ah, conversando 9 horas e 45 minutos, entendeu? aí no final você já era a Juliana Paz. Era a Eu Juliana Paz, já né? era, a Isso. Juliana Você Paz já já era a tinha a chave Jade. da Não, não é Jade, não dispensa e é. fazia o chai para a sogra, basicamente isso. O meu marido foi o meu maior incentivador, sério, porque ele falava Ah. assim: você acha que o Starbucks começou com 25 lojas em Seattle, com café premium? Ele começou provavelmente buscando café e oferecendo cafezinho para todo mundo. Todo mundo começa do zero, E né? aí, Ou como é que você começou? Como é que e você teve uma aí estratégia? tive. Aí eu falei assim, como que eu sei se as pessoas vão querer comprar meu pão? Eu sei que elas gostam, eu sei que alguns querem comprar porque eu já dei vários, mas assim, eu estou do lado da Tartine, que é uma das melhores padarias do mundo. Estou do lado. Como que o meu pão vai competir com o pão da Tartine? Não, não tem como, não tem como. Eu falei, mas eu tenho uma estratégia. E aí foi totalmente assim, trial and error. Totalmente da minha cabeça, Tati. Eu selecionei 12 pessoas Hum. do meu grupo de amigos, porque mães da escola da Olivia, amigos meus, amigos do Cal, tal. Então, não só brasileiros, mas assim, Não, pessoas não só vindas brasileiros. de. Eu Ok. comecei, eu comecei com o nome. Eu comecei, falei, eu tenho um projeto que é uma padaria caseira, uma home bakery que eu vou fazer. Então, aí expliquei o que era o projeto. Eu vou fazer fornadas semanais, cada semana um pão diferente. E aí, vocês querem participar? Serão 4 semanas que eu vou fazer o pão e dar o pão para vocês. Vou entregar na sua casa, tal. No final, vocês vão me responder um questionário. E eu comecei, antes disso, eu falei, mas antes eu preciso do nome da padaria. E aí eu Hum. dei lá 5 nomes, aí começou, eles começaram votando. Aí o Pão Bakery foi uma das que teve mais votação. Então começou com o nome da padaria. Toda semana, então, eu assava, porque eu precisava saber se eu tinha capacidade de fazer aqueles 12 pães na cozinha da minha casa. Se eu Ok. tinha Então espaço, você testou espaço ali, você testou espaço, tempo, quanto tempo você levava para fazer, equipamentos. equipamento, ok. Ingredientes, quanto que você gastava de Ingrediente, tudo, ingredientes, tudo. logística, eu tinha que ficar preparando as coisas antes. Então, assim, eu tinha Uhum. que sentar, ver o que eu ia fazer, qual era o menu, qual era o cardápio da semana, do mês e tal. Aí eu mandava um e-mail para as pessoas dizendo qual era o pão, qual era a história daquele pão. Então, teve pão de mandioquinha, e aí explicava que a mandioquinha, exato, pão de mandioquinha. Aí teve pão de pão. Então, eu misturava pão molinho com Uhum. pão cascadura. Porque Ok. era, porque essa é a minha ideia. Que eu falava, nem todo mundo gosta de pão cascadura e nem todo mundo gosta de pão molinho. E eu não consigo fazer todos os pães em casa, né? Ok. Também não posso, eu não consigo abraçar o mundo, Uhum. no espaço que eu tenho em casa. Então eu fazia, uma semana eu fiz o pão de mandioquinha, na outra semana eu fiz o sourdough de azeitona, aí eu Ok. fiz um brioche e aí eu fiz uma focaccia, tá? Ok. Então eu E fui. aí, tudo esses pães, eles vinham acompanhados de um questionário. Então, eu mandava por e-mail, porque era mais Ah, ok. fácil, Mandava. tá? Ok. E aí, o Isso. que que tinha nesse questionário? O que que você perguntava para as Eu pessoas? perguntava o seguinte: chegou bem? A embalagem está de acordo? Ele está fresco? Aí eu explicava, eu dava um toque de como fazer para comer. Então, assim, o pão fresco, ele tem um shelf life muito curto. Não Uhum. adianta, qualquer pão. Um prazo de E aí, validade mais curto, né? É. porque Que ele assim, não tem conservante, né? e o pão crocante, principalmente, a crocância dele vai se perder dali a algumas horas, Tá. né? Eu fazia o pão, entregava, muitas vezes a pessoa ia comer à noite ou até no dia seguinte, eu não sei qual que era. Então eu dava um truque lá, ó, para você reviver seu pão, espirra um pouco de água e coloca no forno, ou corta umas fatias e coloca na torradeira, explicava como ele podia armazenar o pão. Então nesse e-mail vinham essas explicações. E vinha se tinha alguma história ou relacionada a mim, ou Uhum. relacionada ao ingrediente que eu estava usando. Ok. E aí, no final, eu fazia essas perguntas: apresentação, sabor. E no final, eu pedia um feedback. O que que você Ok. achou? O que você gostou? Mas só que eu fiz isso, na verdade, Tati, eu fiz isso no final, eu não fazia isso a cada apresentação.
a Ok. cada pão, porque eu queria que eles entendessem como seria o programa, e aí eu pedia um feedback no final. Uhum. Então, eu tive feedbacks interessantes, Por porque exemplo. tinha pessoas que nunca tinham comido um pão fresco, vamos combinar. Uau, ok. Então, É. assim, o feedback era: que legal que você me ensinou a guardar um pão, eu não sabia que dava para guardar pão, né? Uhum. Os feedbacks foram positivos na maioria das vezes. É muito difícil você, numa ação dessa, ter um feedback ruim, né? É, não, porque o Claro, objetivo também é para você crescer. Então, né, isso, não, não, são isso. sempre construtivos, né? Mesmo que não seja o que a gente espera, muitas vezes esse tipo de feedback Não, ele é mas eu bom porque tive. você. Então, Ah, eu você teve. tive a focaccia, por exemplo. Hoje eu faço a focaccia numa forma de alumínio e coloco dentro de um plástico. Então, o plástico, no fim das contas, dizem que o pão de fermentação natural você tem que embrulhar no papel ou no pano, tal. Mas o plástico ele mantém a umidade. Porque que o pão é feito? A farinha, água e sal. E A sal. água ela evapora. Quando Hum, você mantém ela num plástico, ela fica lá de algum jeito. Então, o pão vai ficar murcho, borrachento, mas você consegue reviver e pelo menos a água dele fica, sabe? hum, Enfim, só que a focaccia eu embrulhei no papel, eu fiz um embrulho super legal e tal. E aí foi o feedback que eu recebi. Falou: olha, o embrulho foi ótimo, recebi bem, mas o pão estava muito ressecado no final do hum. dia. Ah, Aí ok. eu Aí eu me Então liguei, que você eu te... falei, Ok. então isso foi um positivo. Então eu tive alguns feedbacks neste sentido. Então foi bem legal. Gabi, hoje você, né, tá fazendo aí a sua fornada regularmente, então ela sai toda sexta-feira, é isso? Toda sexta. E aí, e as pessoas encomendam. Você Isso. trabalha Aí o por que encomenda hoje? é por enquanto, assim, é o seguinte, eu tenho uma lista de pessoas que eu mando o e-mail toda segunda-feira Uhum. para dizer qual vai ser a fornada da semana. Então, ela segunda-feira me pede até quarta-feira e a entrega na sexta-feira. Então Quantos é assim. pães? Mas é Uhum. uma média aí de 20 pães, que é o que eu faço por semana. E qual que foi o feedback mais legal que você já recebeu de cliente? A gente estava falando, né, dessa primeiro momento Então, que você tem teve um os feedbacks, mas aí agora que o seu negócio está funcionando, que você já tem a sua clientela, qual que foi o não, feedback tem, mais tem um legal que você recebeu? feedback que eu quero te. Porque assim, eu faço os pães, mas aí eu também faço bolos, né? Eu É, faço é. bolos de aniversário e tudo mais. E aí teve um feedback bem interessante, que esse eu aprendi bastante. Eu fiz um bolo e o bolo, a menina, ela viu lá a decoração do bolo, ela falou: eu quero esse bolo. E aí eu fiz o bolo. E fiz uma calda e tal. E eu não experimentei o bolo, né? Hum, Eu só fui fazendo. Aí, quando o bolo tava lindo e tal. Só que a minha sorte é que uma amiga desta moça foi também no aniversário lá. No dia seguinte, esta amiga veio para mim e fez assim: Gabi, posso te falar uma coisa? O bolo tava muito doce. Eu ah, fiz ok. assim, é mesmo? Porque eu tinha. Aí eu falei, puta, foi a calda. Eu pus muita calda e errei na calda, sei lá. Tava lindo, maravilhoso, mas o recheio tava ótimo, mas o bolo em si tava muito doce e tal. E aí eu entrei em contato com a menina. Hum, Aí a menina, mas não era para te falar, tava tudo tão lindo, imagina. Eu falei, mas era o seu aniversário, eu estraguei o seu aniversário ao invés de eu, né, celebrar. Deixa eu te dar um bolo de novo, eu vou refazer o seu bolo. Não precisa ser para agora, pode ser para um outro aniversário e tal. E ela não queria, eu falei para ela, eu vou fazer. Você não tá você entendendo. não está entendendo, querida. Agora temos aí um Você não tá problema. entendendo. assim, eu sou teimosa. Você não, eu falei, imagina que você vai ter um bolo. Aí era aniversário da filha. Ela falou, o aniversário da minha filha vai ser de sei lá quando. Aí eu fiz o bolo. Aí dessa vez, todas as vezes agora, tudo que eu faço num potinho pequeno e como para ver se tá de acordo, né? Ah, olha só. E aí eu levei com o bolo, eu levei um pão também para agradecer e para pedir desculpas e tudo. Aí ela ela me deu um feedback. Ela falou, olha. Eu sei que você é pequena, que você é caseira, mas eu nunca recebi um atendimento tão preocupado e tão atencioso como o seu. Hum, E essa pessoa, ela virou minha cliente, assim,
Para a vida sempre. agora, né? Para a É. vida, exato, exato. E assim, isso foi muito legal que tenha acontecido, porque de uma certa forma eu consegui reparar meu erro, né? Uhum. Eu tive o feedback de que o negócio estava errado, e aí eu percebi, eu detectei na hora, eu consegui reparar meu erro e consegui ir para frente, sabe? Então essas coisas são legais. Com certeza. Gabi, focando aí nessa coisa do cliente, né? O que ser brasileira influencia na sua administração do negócio, na Rosa, conexão com o cliente? a gente tem um borogodó, né? Porque Hum, assim, aquela história de você se preocupar, você tentar fazer o melhor, né? Sempre tem uma. Para quem é novo, eu sempre mando uma mensagem depois para saber se gostou ou não gostou e tal. Então, assim, não é só a apresentação do produto, mas é como você entrega e como você se comunica com a pessoa. hum, Então, eu acho que tem essa diferença. É óbvio, eu sou muito pequena, eu sou uma empreendedora aqui de bairro, né? A gente pode dizer. Então, fica fácil para eu fazer isso. Quando você começa a crescer, as coisas talvez se percam no processo, mas eu acho que a gente tem essa coisa da atenção, sabe? De querer sempre agradar. é. Você estava falando mais cedo, né, sobre você nunca vai ser a Tartine, né, que é a grande padaria, confeitaria que tem aí. Mas você quer ser Então, essa, eu ia essa te falar, eu Tartine? nunca vou ser Artatini porque eu não quero, Tati. Não é É, porque eu não tenho então. capacidade. Assim, Hum, a história é, já me perguntaram por que que você não sai de casa? Por que que você não vai para uma cozinha e tal? Eu tô num momento muito confortável, e confortável não é ruim necessariamente, sabe? As hum, pessoas acham que você tá confortável, você está acomodada. Cara, eu tô aqui, eu consigo acompanhar a Olivia. A Olivia, queira ou não, ela tem 10 anos. Eu já tenho uma independência maior, né? Eu já hum, tenho. Mas também tem uma coisa de querer aproveitar a vida. Eu quero viajar, eu quero ir para o Brasil no meio do ano com a hum. Olivia e ficar um mês inteiro lá. A hora que você começa a ter um negócio, não dá. O negócio não dá para ser flutuando assim, né? Você tem É. que investir Em sério de tempo, pessoal, você tem que ter. dinheiro, pessoal, pelo menos no começo, né? Pelo É. menos no. E eu não sei se eu quero isso. Pelo menos agora eu não quero isso. Então, Hum. assim, eu tô feliz de fato com o que eu tenho hoje. Como diz a minha mãe, o que eu ganho paga minhas calcinhas, Tati. Então, sabe? É, gente, negócio, qual que é o seu objetivo de vida? Vamos trabalhar Comprar para umas pagar calcinhas as da Victoria's calcinhas. Secret. E Não, é é isso aí. óbvio que tudo isso, Tati, vem de um privilégio. Eu tenho um marido que eu divido uma vida, né? Não Claro, nos nada. Então, assim, eu posso. claro. E é outra coisa que ele me incentiva. Ele fala: se alguém pode experimentar coisas aqui, é você. Hum, Porque né, não vai danificar a nossa vida, né? Não é, a não ser que eu faça uma coisa muito errada, mas dá para testar, dá para fazer, dá para investir um pouco aqui, e tá tudo bem, sabe? Então, no fim das é. contas, o tamanho que eu tô hoje é um tamanho que eu quero estar hoje, porque eu tenho a minha vida flexível com a minha família e com o meu trabalho, sabe? Então, eu não quero. Eu poderia não fazer nada, eu poderia ficar fazendo crochê e tricô o dia inteiro. Adoraria, adoro um hobby, é o próximo hobby. Eu gosto de ficar ativa, então é por isso que eu saio, que eu vendo as minhas coisas, sabe? Também de ter o reconhecimento de que ou eu produzi alguma coisa, eu fiz alguma Hum. coisa e alguém gostou daquilo que eu fiz. Tem isso também, tem esse É. orgulho. E duas coisas aqui que me fez pensar nessa sua fala, desde ali do início, quando você estava falando da sua, né, de quando você estava lá na cozinha com a sua mãe, é a sua conexão, né? É uma maneira de você se conectar com ela. Mesmo ela não sabendo, é, não é porque ela não sabia cozinhar que deixou de se conectar com você de alguma forma na cozinha, né? Exato. E é uma maneira de você se conectar com as outras pessoas. Sua capacidade de criar com as suas mãos ali alimentos, né? E também de criar a partir das histórias, porque é o que eu também a gente estava, né, falando ali no início sobre essa questão de você contar histórias junto com
nas redes sociais, né? Quando você vai dividir uma receita com as pessoas nas redes sociais, hoje você conta uma história, existe uma narração sua ali em cima. Eu convido todas as pessoas a conhecerem, né, o seu trabalho nas redes sociais, porque ali é possível a gente comer com os olhos mesmo e alimentar também a alma, porque existe ali uma contação de história que é ligada àquela receita. E aí, como é que foi essa transição? Assim, quando foi que você falou que você virou essa chave? Porque eu te acompanho há muito tempo e essa coisa de contar histórias, pelo menos nas redes sociais, não é de agora. Quer dizer, não foi uma coisa que nasceu Não, não, não ali, nasceu. veio, Não, veio, não. veio No depois. começo, Quando que como foi que chegou e como que chegou isso para você? no começo, Tati, eu tinha muita vergonha, para falar a verdade. E aí eu tinha esse embate de assim, eu vou fazer em inglês ou vou fazer em português? Moro nos Estados Unidos, então sou obrigada a fazer em inglês. Puxa, mas aí a minha essência, sabe? No fim das contas, a minha forma de me expressar em inglês, ela é diferente da minha forma de eu me expressar em português. Em Hum, português, ela tem a minha vida, tem a minha alma, não que não tenha no inglês. Mas é diferente, as minhas referências, elas são. Eu vim para os Estados Unidos velha, Tati. Eu vim para os Estados Unidos com 39 anos, eu não vim para os Estados Unidos novinha, né? hum, Então a minha vida foi no Brasil. E hoje, assim, e aí essa dubialidade começou com, puxa, o que que eu faço? Aí, pandemia, eu fiz curso de marketing digital, fiz curso de pão e tal. E aí eu comecei a falar, eu vou testar algumas coisas. E no fim, em português, as coisas saíam muito melhores. E aí, falando um pouco de referência, tem dois perfis que eu sigo que as meninas contam histórias, né? hum. Uma conta histórias até um pouco mais pesadas, de família e tal, enquanto fazem a receita, e a outra conta histórias. Eu Quem falei, poxa, são? isso É é arroba comida comida sem sem. regra, que Ok. é da Mica, que eu adoro, que é uma das que eu gosto. Ela é muito legal. E a outra é a Nicole Cury. Chama a Nicole Cury com Khouri. Ok. Comida de gente. Então é comida de gente e comida sem Eu vou regra. colocar aqui, só para eu colocar depois no descritivo aqui do episódio, eu Isso. coloco São, essas são duas indicações. contas super legais que eu me inspiro, que fazem coisas maravilhosas. E aí eu gostei disso, é a história do você se inspirar, né? Aí eu Hum, falei, por que que eu não conto as minhas histórias? E no começo, eu contava as histórias muito relacionadas. Hoje eu gosto também de contar um pouco da história do alimento, ou da história daquele prato que eu tô fazendo, que eu adoro história, né? E aí, Por que contar história é importante para você? eu acho que dá um. Eleva a receita para um outro patamar. Hum. Assim, para mim tem que ter uma história. Eu já fiz receita sem histórias, eu acho que fica sem graça, sabe? Eu acho que a história fica muito mais interessante quando você está fazendo um prato e tem alguma coisa relacionada com aquilo. Você fala, pô, Hum. curiosidade. Eu acho que foi a. O vídeo que foi mais bombado foi o do pão francês. Pode chamar de pão francês, pão de sal, cacetinho, mas eu chamo de saudade. Saudade de comer um pão francês na chapa e um pingado numa padaria em São Paulo. O Menina, o pão que é francês, esse vídeo do pão francês? mas o pão francês foi assim, foi do fundo do coração. E eu Hum. falo, às vezes, quando eu tô com muitas saudades, eu faço comida brasileira ou que me lembra a minha casa, assim, sabe? Porque é isso. E o pão francês foi aquilo, de eu falar, puta, eu lembro. É assim, para mim é muito claro eu indo pro Parque de Ibirapuera, voltando, parar na Pioneira de Pinheiros, a padaria, comer um pão na chapa, sabe? Que é muito Brasil, é muito saudade. Para mim, pão francês é muita saudade. E esse vídeo, que teve mais de 2.000 visualizações, foi parar no Taste Made Brasil. Então, eles me pediram autorização e tal para postar. E Ana Dá Maria Braga licença, querida. gostou do meu vídeo, dá licença. E aí eu percebi que, cara, isso conecta com pessoas. Essas histórias conectam com as pessoas. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Teve uma também, acho que foi do Pão Nan, que eu conto um pouco da história do Cal e tal. Então, Que é o seu marido que é indiano. é o meu E, marido que é indiano. é, uma coisa que eu percebo às vezes é que quanto mais específico
mais universal. É Eu engraçado, vou te né? falar o que que é. É fofoca. O povo adora uma fofoca. Eu adoro uma fofoca. Então, você vai contar da vida de alguém, a pessoa vai ouvir. Quando você conta da sua vida, você fala, quero saber. Gente, a É fofoca isso, une. A cara, a fofoca fofoca. sempre vence, gente. Ela E eu sou é. pró-fofoca. Eu não sou É. fofoqueira. Eu sou ruim de passar fofoca pra frente, Ah, né? cê é ruim. Eu não Ah, lembro da fofoca. então, eu tenho esse problema, e a minha memória é muito ruim, mas eu adoro uma fofoca, A adoro, eu sou fofoca noveleira, vence. adoro uma fofoca. Então, eu acho que a história é história pessoal, ela vai remeter, né? É claro que eu tô brincando aqui, mas a história pessoal sempre remete a alguma coisa. Você assistiu a peça do Fábio Porchat, não assistiu? Sim, Aí sim, eu ele assisti. veio para cá depois. Então, são as É, histórias. Você fala, poxa, tudo bem, o cara é famoso e tal, mas lá nada mais é do que histórias das viagens é, dele. é, E a narrativa dele é engraçada e faz com que aquilo fique super legal, entendeu? Então, é. eu E a acho que é gente a se mesma conecta. coisa. É, E a a gente gente se se conecta. conecta. Então eu percebi isso. Aí foi a história da chavinha, falar português, contar Uhum, as minhas histórias. E é isso. Então eu acho que a comida, ela tem memória. Não é você hum. que tem memória da comida. A comida tem memória. Você come alguma coisa, pum, a memória aparece, sabe? Eu tenho certeza que se você comer uma pamonha agora de Goiânia, você vai lembrar de alguma coisa da sua infância Minha ou filha, eu da vou sua. morrer, eu vou chorar, eu vou cair Então, aqui dura e vou falar assim, pelo amor de Deus, toca o Fuscão Preto, entendeu? Aí eu exato. já vou querer trazer uma música, eu já vou querer trazer um berrante, aí eu já quero trazer minha família inteira, eu já quero trazer todo mundo. Ai, gente, Exato. é. Nossa, e a A pamonhada, comida fazer a conecta. pamonha na A fazenda, comida tem muito um lugar conecta. muito especial pra gente. E Já eu vou te fui, falar, já fui pra lá agora. Só de exato, falar nisso eu já tô a lá. comida tem isso. Então, assim, nada, como é legal, imagina, eu acho É. que a história é, eu sou de São Paulo, muita gente de São Paulo me segue, aquilo do pão francês deu uma viralizada por isso, né? Hum. Quem começava a me seguir mais? As expatriadas, as imigrantes que tinham o mesmo perfil que eu. Com aquele vídeo, deu um boom, aí eu já nem sei mais quem me segue. Mas eu tive feedbacks aí do Panetone, né? Por causa da história do Panetone, da saga do Panetone. Gente, vamos contar para as pessoas que assim, o Então, panetone, vai, conta. eu comecei a fazer o panetone numa receitinha muito básica, que é um brioche com frutas, que é gostoso, mas eu queria fazer o panetone italiano, o panetone que desfiasse e tal, né, com levito madre, que é aquela com a fermentação natural, sem usar o fermento biológico. E aí eu fiz curso, né, online, eu já sabia uma base do panetone. E a coisa, como é cultural, né? A Itália faz uma farinha específica para panetone, que ela Uau, tem uma ok. gramatura, ela é muito fininha, ela absorve muita água, e o panetone italiano, ele vai muito líquido. Ele vai muito ovo e muita manteiga. Então, para uma farinha conseguir absorver aquilo, crescer, ela precisa ser muito forte. E aí a gente não tem esse tipo de farinha nem nos Estados Unidos. Assim, eu consegui achar uma farinha aqui nos Estados Unidos antes de comprar a farinha italiana, mandando e-mail para os meus, falando, olha, para como chama? Esqueci, aquela coisa. Para os Moinho, moinhos. moinho, É. para os moinhos, pedindo, olha, eu estou fazendo panetone italiano, você tem uma farinha para me recomendar e tal? Aí um me mandou, olha, tem essa farinha e tem essa aqui que é para pizza, mas ela é muito boa para fazer panetone. De fato, ela era muito boa para fazer panetone. Uau, E aí ok. comecei a postar os meus panetones dia a dia. Aí um amigo meu falou assim, amiga, estou assistindo esta saga, que daí veio o nome. Só que eu não vou conseguir ver o resultado, porque eu sempre fazia, o panetone demora 3 dias, eu sempre fazia, mostrava, e aí eu tinha o dia do corte do panetone, que daí era a minha cara de decepção ou não, né? Que era E ele ali, falava, gente, era chá de revelação, gente. era achar a Era revelação, chá revelação, exato, era aquela coisa assim, meu Deus, ela vai cortar. Ai, meu Deus, é agora que nós vamos exato. saber. Ele vai E aí, desfiar? O que que quando vai esse acontecer? Ele meu vai amigo, solar? Meu Deus. Ah. quando esse meu amigo me mandou essa mensagem, eu falei, cara. Agora eu entendi o que é este negócio. Então, óbvio que eu aproveitei disso. É óbvio que eu falei, entendi que todo mundo quer ver. Se Gente, eu é a vou comer, fofoca. A fofoca, a gente eu quer comecei a saber. Quer falar assim, receber eita, menino, mensagem. olha lá, Deus, você não Aí, tá certo.
Aí de pijama mesmo, eu cortava o panetone. E se eu ficasse decepcionava, eu falava, poxa, não foi, não foi. Até a hora que deu certo. E aí, de novo, aí faz fornada. E quando é fornada de panetone, é só fornada de panetone, Tati. Não dá para fazer outra coisa. Porque daí eu mando panetone para os Estados Unidos inteiro. Eu Uau, fico, eu fico final de outubro, novembro inteiro e começo de dezembro só fazendo panetone, genial. né? Ok. Aí, assim, enfim. E aí uma outra amiga, uma que virou amiga, né? Uma cliente que virou amiga, ela falou, amiga, ela me mandava áudios, assim, podcasts, que é este panetone, que ele que ele é isso, que ele é aquilo. Eu nunca comi. Ele é muito perfeito. Ele tinha que chamar Perfeitone. Agora vamos à hora da verdade. Ó, ele cresceu, tá vendo? Ficou com uma cópula bonita. E agora eu vou cortar. Ai, mandem energias positivas. Vou cortar. Olha, ficou bem melhor do que o anterior. E aí, era uma das dúvidas que eu tinha, tá? Tipo, poxa, porque não é um produto barato. Eu faço as laranjas cristalizadas em casa. Óbvio que vai ser diferente de um produto industrializado, porque é tudo caseiro. É tudo Uhum. caseiro. E aí tem um problema do correio nos Estados Unidos. Custa US$ 19 para você mandar um panetone. Só um envio, é. Só o envio. Eu falei, olha, eu no começo não mandava para lugar nenhum. Aí uma menina de Nova York falou assim para mim, mas eu quero tanto experimentar o seu panetone, manda para mim. Eu falei, eu com a moça, mas o envio é US$ 19, sei lá, era 17 na época. Eu pago o envio, não tem problema, me manda, eu quero, eu não tenho, não tô nem aí, eu não tô nem aí pro envio, me manda. E, E aí eu Gabi, você não mandei. pode decidir para ela, não. Olha só, Então, mas essa eu tenho, também é uma coisa que eu eu aprendi tenho na isso, vida. Tati, eu tenho, entendeu? Eu Ah, tenho não, esse mas olha, jeito isso é uma de. coisa que a vida me ensinou no business. Não, De tanto escutar mulheres do business, essa é uma coisa que sabe, eu aprendi. Que é o seguinte, olha, eu dou meu preço, mas eu não posso decidir por ela se tá caro ou se não, se tá barato. Ela tem que decidir por ela, entendeu? Meu preço e o preço do envio é depois, X. E aí, não, então, olha, depois tem dessa coisa que tá no conversa meu com essa, controle e tem coisa que não tá no meu controle. Não tá. Hum. depois dessa conversa com essa menina, eu falei, quer saber? Eu vou oferecer. Eu não estou obrigando ninguém a comprar. É, exatamente. Quem quiser. E aí, para a minha surpresa, os meus panetones, eles são a maioria, Tati. Eu vou no correio com 10 caixas da semana entregar Genial, panetone. Porque genial. é isso, é isso. E no fim, então, aí eu percebi que quando você faz as coisas com atenção, né, com vontade, é muito difícil não sair uma coisa boa. Gabi, é muito difícil. E assim, eu fico pensando o seguinte: eu acho que a gente, imigrante, a gente sente assim, uma pressão, às vezes, para se encaixar. Uma pressão até interna mesmo, sabe? Para a gente se encaixar, para a gente fazer tudo como as outras pessoas, ou fazer tudo, né? Você falou aí de fazer o panetone, você queria fazer, o panetone, né, que se aproximasse mais do italiano e tudo mais. A gente está nos Estados Unidos, então tem também uma pressão. A gente está, não, né? Você está nos Estados Unidos. E aí tem um estilo americano, né, de apresentação ou de maneira de comercializar as coisas, né? Você já sentiu essa pressão? Assim, como é que Então, foi eu isso para senti lá você, atrás, assim? eu só escolho coisa difícil. Eu ia falar coisa ruim, não, mas coisa difícil. O pão, a melhor padaria de pão tá aqui do lado. O panetone, o rei do panetone é o Roy, né? Ele é fantástico. Ele é de Israel e ele é chamado Rei do Panetone. Está aqui em São Francisco, pertinho de mim. E ele Fábrica vende dele. a Hum. fábrica dele. Só que o dele é assim, você olha, é lindo de ver, é lindo de ver. Ele tem uma fábrica gigante. Ele abriu agora uma em Los Angeles. Ele fazia o panetone da Gucci, o panetone de vários desses. Aí eu falo, por que que eu pego essas coisinhas com concorrente fácil do meu Um lado, né? concorrente. Por quê, Gabi? Não sei, porque aí é a história de eu querer fazer aquele produto. Só que para minha graça de Deus, sei lá, para minha sorte,
as pessoas gostam do meu produto, então elas Hum, compram de mim. E aí tem com aquela certeza. história de talvez de eu me expor positivamente no Instagram, de eu mostrar o processo e tudo mais, as pessoas confiarem em mim. É, Então é por isso, entendeu? é. De falar, não, eu vi ela fazendo, eu vi como que é, eu vi que existe o esforço por trás. Então é uma recompensa de tudo aquilo que eu tô mostrando, sabe, no fim das contas. Com certeza. E assim, essa coisa de você compartilhar, né? Você está falando de compartilhar o teste, erro, até vai, né? Até dar certo. É, eu sinto que tem muita gente, assim, que tem um trabalho, que seja de receita, ou que seja, né, de desenho, ou de escrita, que não mostra esse processo, não mostra o processo criativo, né, o processo de feitura de como as coisas são feitas, porque tem muito medo de achar que não está bom o suficiente e tudo. Julgamento. É, medo desse julgamento. Como é que você lida com isso, assim? Como é que é Eu isso para acho que tem a você? história, né? Eu sou da gente estar um pouquinho mais madura para as coisas, né? Obrigada pelo Madura, querida. Eu acho que eu tô velha mesmo. Mas tá bom. Tá um pouquinho mais. Digo por mim, tá? Mas, Ah, tá enfim, bom. eu acho que, na verdade, eu sempre fui muito teimosa, né, Tati? Hum, As pessoas falam que é resiliência, persistência. Não, é teimosia mesmo. Eu sempre fui muito teimosa. Hoje, eu sei escolher as minhas teimosias, né? Hoje eu tô mais vivida. Mas, no fim das contas, eu acho que quando é para uma receita, para um pão, para uma determinada coisa que eu tenho controle, óbvio que algumas coisas no processo eu não vou ter o controle da fermentação, porque eu não tenho tudo. Eu não tenho câmera climatizada em casa, tal. Então eu vou perder este controle. Mas dentro daquele processo, eu sei que eu consigo chegar num nível de excelência muito bom. Pode não hum, ser o melhor, mas eu sei que é muito bom para ser um produto caseiro. Então eu vou até esse limite. Eu vou hum. até dar certo, porque eu sei que eu consigo. E aí é uma coisa para mim mesma. Só que eu acabo postando porque eu sei que as pessoas gostam de uma fofoca. Elas gostam de saber. As pessoas gostam. Eu adoro saber. Eu vejo por É, mim. Eu falo, poxa, se eu gosto de saber, se eu gosto de entender, de ver o final, por que que as pessoas não gostariam? Eu entendi isso na rede social. Então é por isso que eu divido as coisas, essas coisas. Porque eu sei que as pessoas vão achar interessante, umas mais, outras menos. Tá tudo bem também, né? e o que que você se diz assim para se motivar a recomeçar no outro dia? Sabe, não deu certo, ok, vou Eu botar meu digo. turbante aqui de novo, vou olhar no espelho. E aí, o que que você diz para você mesma para falar assim, Caralho, vamos fazer tudo de novo. vamos lá, vai dar certo sim. Acho que é essa história de eu saber que no fim das contas eu consigo atingir um resultado melhor. E aí não me vencer pelo cansaço, não me vencer, sabe? Hum, Eu vejo aquilo como um aprendizado. hum, Eu errei. Eu sei aonde eu errei. Às vezes eu não, por exemplo, no panetone, até eu entender que a farinha era um grande problema, né, o resultado do panetone, poxa, eu não entendia porque que eu fazia tudo certinho. Por que que não estava dando? Eu controlava a temperatura. No panetone eu estava assim, sabe? Tipo, a cientista louca, mesmo. aham, Aí a única coisa que eu falei, puta, a única coisa que eu não tô conseguindo controlar, o que eu não sei, é a farinha. Porque daí eu fui substituindo farinhas, até que eu comprei uma farinha italiana. Aí eu falei, hum, entendi agora, tudo. é, Entendi tudo, sabe? olha só. E aí é isso. Farinha, tecnologia, você tem em tudo hoje em dia, nos ingredientes, nos equipamentos, né? Hoje eu tenho uma maceira ao invés de uma batedeira para fazer pão, então isso também dá um resultado melhor. Só que eu tenho uma premissa, Tati, que é o seguinte: antes disso ser industrializado, ele foi feito manualmente. Hum. Então, como que ele foi feito manualmente? E eu vou lá buscar resgatar essa coisa do manual, porque eu tenho essa curiosidade. Aí é meu, né? Eu tenho essa. A minha irmã que fala, ai, de novo esse panetone, compra o balduco e pronto, sabe? Eu Não, falo, não, não é a não, mesma coisa. é.
E tem também essa, você está falando, né, essa coisa de saber essa origem, isso já foi feito manualmente, com relação a essa coisa da farinha da Itália, que você está dizendo, que eu acho que é muito interessante, é que o panetone nasceu lá, com o trigo de lá, né? Então faz todo sentido que o que dê certo Mas seja a farinha que seja típica de lá, porque se a gente for na origem desse alimento, o trigo era de lá, logo a farinha feita a partir desse trigo era regional, as então o melhorias foram sabor feitas lá. e Exato. aí por isso que esse sabor você vai encontrar com um produto que é feito naquela região, pode ser aplicado para várias outras coisas, né? Para vinho, enfim. Que eu acho que a gente tem que entender, né? Por exemplo, dá para fazer pão de queijo aqui? Dá. Ele vai ficar Hum, gostoso? Vai. Ele será igual ao pão de queijo do Brasil? Nunca, jamais, em tempo algum. Porque o polvilho azedo não tem aqui, o queijo da canastra não tem aqui, entendeu? É a mesma coisa que você estava falando do vinho, do panetone. Eu poderia falar, bom, esse panetone com a farinha daqui eu vou adaptar e tá tudo ok. Mas eu tenho acesso a isso, então eu isso. vou fazer melhorar. Eu acho que existem coisas que é o seguinte, né? Que nem a história do Roy. Ele monta uma fábrica de panetones, panetone tipicamente italiano, e consegue fazer com excelência. Então, dá para replicar. Quando você não consegue, você pode adaptar. E Uhum. aí me veio, enquanto você está falando isso, me veio, sabe aquela marca de cosméticos Sol de Janeiro? Só janeiro, sim. Então, essa marca de cosméticos surgiu nos Estados Unidos. É. Muita Uma, gente eu não acha sei que ela é brasileira, ela não é, ela é americana. Uma das integrantes trabalhou na Natura, eu trabalhei na Natura e tal. Ela trouxe a ideia da brasilidade para a marca. E isso deu muito certo, porque Uhum, a estratégia foi legal, porque remete ao Brasil e tal. Mas é um cosmético puramente americano. uhum. Então, tem essa história também. Você pode trazer referências do seu mundo, mas com produtos locais, que é o que ela faz. Ou você pode fazer uma coisa do Brasil aqui, mas, né, não dá para comparar. Tem coisas que É, você não consegue comparar. Então, assim, o pão de queijo do Brasil não é comparável ao pão de queijo daqui. Ele fica gostoso aqui? Fica, você consegue. Mas é uma coisa, outra coisa, outra coisa. é. Então vamos trabalhar com o que a gente tem. Ah, eu posso replicar exatamente o panetone italiano? Posso, então eu vou fazer. Porque eu Uhum. tenho ingredientes, porque eu tenho material. Ah, eu não tenho? Então eu vou tentar adaptar. Com certeza. Para alguém que está escutando a gente agora e quiser começar justamente a compartilhar esse processo, né, o seu processo criativo online, que seja na cozinha, no mundo da arte, outra profissão, qual que é o conselho mais estranho, mas mais valioso que você daria para essa pessoa? Mostre os seus erros. Não vai lá só para mostrar as coisas bonitinhas. Mostra isso, mostra as suas deficiências. Eu sei que é difícil, porque é uma barreira muito grande para a gente, né, ultrapassar. Hum, Como que eu vou mostrar a minha fragilidade, né, a minha vulnerabilidade, uma palavra aí da moda, mas é só assim que você consegue melhorar o seu processo, ouvir o que as outras pessoas estão falando. Óbvio, não acredite em tudo que todo mundo diga, né, na internet, principalmente na internet, mas se você quer, a partir de uma rede social, mostrar e começar, não parta só da coisa linda, maravilhosa. Mostre o processo, né? Exatamente. E se você mostrar os erros e as suas fragilidades, ele vai ficar um processo muito mais rico. com certeza. Gabi, vamos passar para o último bloco, que a gente Vamos. conversou horrores, mas foi Cara, um desculpa, a papo gente muito bom. estourou. Não, sou eu também, que eu tô tagarela, eu tô ando falante aqui nesse podcast. Antigamente Esse eu era mais podcast é muito caladinha. bom. É, Tati, vamos combinar que é muito bom esse podcast? O que você acha, Gabi? Eu fico feliz de saber que você acha ele Não, é bom. muito bom. Esse podcast é ótimo. Olha só, não lembro que temporada que foi, mas você entrevistou a Isabel, que trabalhava na Globo, que era do Rio, ela é escritora e mora Dambev. no Canadá. É isso. Não, não é Não, essa. pera. Não Qual que é? teve, não teve uma escritora que ela morava no Rio, trabalhava na Globo, e se mudou para o Canadá.
Nossa, pera. Amiga, Não, então, você eu tô misturou confundindo as 18 bolas. histórias aí. Mas a Rogéria, que ela é Não. produtora da Globo, a Rogéria trabalhou na Eu Globo. tô confundindo as histórias. Mas, enfim, a história, o que eu quero te dizer é, o seu podcast, eu ouço, ou eu ouvia, porque eu já ouvi todas as temporadas, enquanto eu corro. E aí, muitas das histórias, apesar de não ser relacionadas diretamente a mim, eu via um pedacinho de mim lá dentro. Hum. Porque ou me dando incentivo, ou falando assim, cara, eu passei exatamente pela mesma coisa. E eu acho que isso é muito motivador e muito reconfortante. Então, assim, ouvir o seu podcast é como um lugar de abraço, que você fala, puta, eu vou ouvir uma história boa. Eu tenho certeza que eu vou ouvir uma história boa hoje. Por isso, porque você se conecta muito. Então, eu acho que esse projeto, esse seu projeto, quando você começou o podcast falando, eu não sabia se eu continuasse ou não, eu acho que você tem que continuar para onde você for. Mesmo que você volte para o Brasil, você tem que continuar com esse projeto, porque ele é muito bom, Tati. Ele é muito isso, assim, de eu me sentir um pouquinho dentro da mulher e do business só porque eu estou ouvindo uma Ah, história que tem alguma coisa relacionada comigo, sabe? obrigada, Gabi. Eu fico muito, muito, muito honrada de contar essas histórias assim, de compartilhar essas histórias, na verdade, porque às vezes eu conheço essas mulheres, eu sei que, né, eu conheço vocês, eu sei da capacidade que vocês têm, do quão incrível vocês são, mas eu acho que o mundo precisa saber. Sabe, eu me sinto muito sozinha. Eu acho que eu criei esse podcast para eu não sentir sozinha na fofoca, de falar assim, menina, mas você viu a fulana? Que maravilhosa! Você viu a Gabi tá criando os pães lá na Califórnia e ela não cria só pão, não. Ela te conta uma história maravilhosa, você fica ali emocionada, quer fazer a receita, vai lá, segue a Gabi. Sabe, é exatamente isso. Acho que você captou muito bem quando você falou essa coisa da fofoca, porque eu também gosto da fofoca e eu gosto de ter alguém para fofocar junto. Então, esse podcast ele é para eu ter mais um repertório de mulheres fantásticas que eu possa fofocar positivamente e de mulheres que me inspiram. Eu preciso me apaixonar por você. Eu preciso entender qual que é o seu mundo. Eu preciso te acompanhar durante um tempo. É isso mesmo. Eu preciso me apaixonar e querer contar a sua história como uma fofoca boa e que sabe que as A pessoas, o gente é mundo precisa verdadeira, saber. né, Tati? A gente é verdadeira no que a gente faz. Não dá para fazer uma É. coisa que, eu vou fazer isso só porque dá engajamento, só porque. Ah, Não, não consigo. eu tenho que acreditar naquilo que eu faço. Eu adoro quando é patrocinado, por exemplo, no ano passado a gente teve, né, os episódios patrocinados pela Bella Brand e foi ótimo. Mas é isso, mas tem que haver esse alinhamento assim. A Bella Brand é uma marca que eu confio muito, que eu quero fofocar sobre ela. Sabe? Eu quero contar sobre essa marca, porque eu acredito muito no poder dessa marca. Ela é uma marca sustentável, enfim, né? Porque para vocês que querem ver o episódio com Maria Laura Litério, que é um dos últimos aqui, conta muito bem a história da marca da Bella Brand. Mas assim, para mim foi uma confluência, assim, ser patrocinada pela Bella Brand fazia sentido porque ela é uma mulher do business, porque eu acredito no business dela e no, sabe, e eu queria muito contar aquela história, sabe? Então acho que precisa acontecer. E as fontes de renda desse podcast, elas estão vindo. Vamos lá, vamos passar para o bloco 3. Mas muito obrigada pelos seus elogios, eu pego, guardo eles comigo e agradeço muito, Gabi. We Mind Your Business. Gabi, esse é um quadro fixo onde a gente faz um bate-bola de perguntas idênticas, respostas rápidas para todas as convidadas. Você está preparada? Vamos lá. O que você vendeu quando você era criança? Gente, eu nunca vendi nada quando criança, você acredita? Você não Nunca vendi vendeu? nada. Não vendi. Então, eu Nenhuma. dava. Nada. Eu O que você dava. dava? Aí eu lembro que eu tinha uma vizinha, eu devia ter uns, sei lá, uns 8 anos. A irmã dela, mais velha, fazia umas rosas de papel crepom e uma moça pagava. A menina devia ter uns 16 anos. Era um dinheirinho que ela conseguia. E aí, a menina de 16 anos, muito esperta, pedia para a irmã, que tinha a minha idade, que era minha amiga, ajudar a fazer as rosas. E aí era uma brincadeira, eu também queria fazer. E aí eu aprendi a fazer essas tais rosas de papel crepom e comecei a fazer em casa. E aí eu dava para as minhas amigas na escola. Ah, ok.
E eu acho, assim, Esse pão do então, só início aí. lembrando, exato, eu acho que essa coisa do vender, eu nunca fui, eu estou aprendendo a ser uma empreendedora, né? Hum, Essa fase minha com a Pão Bakery está me colocando nesse papel de empreendedorismo. Então, eu acho que essa história da florzinha que eu dava de papel lá quando era pequena, é, para a Pão Bakery foi um início. Então, eu acho o seguinte: eu te ofereço uma coisa de graça porque você teoricamente, não é este o que está por trás, mas com certeza você se sentiu agraciado e você vai querer me retribuir de alguma forma, em algum uhum, momento. Então, dando pão, as pessoas retribuem ou retribuíram depois comprando e tudo mais. Então, eu acho que é isso. Eu nunca vendi nada, mas eu construí lá um caminhozinho de um relacionamento mais duradouro no futuro. incrível. Qual o melhor fracasso que você já teve? Eu acho que o melhor fracasso que eu tive foi essa história de quando eu me mudei para cá, eu recebi um não da empresa que eu trabalhava e ter que me reinventar. Porque se isso não tivesse acontecido, eu jamais sairia vendendo pão, fazendo pão em casa e sendo o que eu sou hoje, né? Então de uma certa forma, eu agradeço que isso não tenha dado certo. Qual que é uma empreendedora que te inspira? Uma outra pessoa que eu sigo, que ela chama Vicky Gaibara, ela é uma mobile filmmaker. Ela faz vídeos para internet e tal. Ela divide bastante coisa da vida dela, né, de como ela começou e tudo mais. E eu acho que ela me inspira bastante, assim, de tentar fazer vídeos mais legais e tal. A minha irmã me inspira, sabe? Tem várias pessoas que em diferentes momentos ou em diferentes lugares me inspiram muito. Dinheiro não é problema. Para onde você levaria essa? Como é que chama A Vicky a Vicky? Gaibar. Para onde você levaria ela aí em São Francisco? Na Tartine Bakery, que não precisa nem ter tanto dinheiro assim para comer um pão super gostoso, que é um lugar legal, um ambiente legal, é onde eu pego bastante inspiração para fazer os meus pães. Qual o borogodó do seu business? Ah, nossa brasilidade, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o nosso borogodó é o nosso borogodó mesmo, é ser brasileiro, é contar os nossos perrengues de Brasil, sabe? Que nem tudo. Eu falo, Olivia nasceu em berço esplêndido. Ela não sabe o que que é pegar um ônibus para É. ir, sei lá, para escola, entendeu? Os meus sobrinhos do Brasil também não sabem o que é isso, mas o que eu quero dizer eu acho que é isso. A gente, a nossa alma mesmo, né? De Hum. colocar nas coisas. É o nosso borogodó. Se você fosse escolhida amanhã para dar uma palestra, mas não pudesse falar sobre pão, sobre o que que você falaria? Sobre as mudanças da vida, Tati. E aí eu não tô Uau! falando da mudança, não tô falando nem mudança de carreira, que também é uma mudança de vida, mas assim, mudanças da fase. Eu tô vendo a Olivia crescendo, né? Saindo. Ela ainda é uma pré-adolescente, mas eu já consigo ver as mudanças dela. A minha mudança de solteira para casada, de Brasil para os Estados Unidos. O meu pai faleceu há um ano e pouco, então eu vejo a minha mãe, a mudança dela de uma Hum, mulher, uma senhora, né? Totalmente dependente do marido, hoje tendo que se virar. Tendo que fazer as coisas, ela aprendeu a mexer no WhatsApp, Tati. uau! Faz um 89 anos, sabe? Então, essas são mudanças muito. Existem mudanças, Tati, que a gente sabe que vai acontecer. Por exemplo, a sua casa vai mudar quando as suas filhas forem para a faculdade, ou quando Hum, se casarem, né? A minha casa vai mudar. Isso é uma mudança. O que que você vai fazer nessa mudança? hum, Como é que você está se preparando para esta mudança? Porque ela chegará. Então, a gente tem que construir amigos, não só financeiro, porque isso é importante, uhum, mas a gente tem que construir a nossa rede de relacionamentos, hum, né? Que não é só a família. Você não pode. Uma coisa que eu falo para o meu marido, a gente não pode depender de filhos. Filho não é o porto seguro. Eles estão lá, mas não é eles que vão nos ajudar. A gente tem que ter um plano para a gente se ajudar. é. Então, eu fico pensando, eu falaria sobre mudanças, mudanças na vida. Se pudesse viajar no tempo, qual recado você daria para Gabi, que estava começando a empreender?
Então, Tati, eu falaria para ter feito mais rápido, sabe? Eu demorei muito, eu fiquei muito. Ai, nessa coisa, o que que vão pensar? Será que é isso mesmo? Ou não, eu não tenho certeza. Então, eu não tenho essa natureza de ser muito impetuosa, sabe? De ir com as coisas com a cara e com a coragem, eu sou muito segura. Então, eu falaria de quebrar barreiras e ir mesmo no ímpeto e fazer as coisas, porque se não der certo, você já sabe mais rápido, inclusive, né? Dá tempo de mudar mais rápido. Então, eu demorei muito. Não é que eu me arrependo, eu acho que eu poderia ter começado antes. Respira fundo e diz seu nome completo. Gabriela Garcês Sanches Ayer. Muito obrigada pelo seu Ai, tempo, pela ai, sua disponibilidade. eu adorei. Eu Adorei estou nosso muito bate-papo. feliz. Onde é que as pessoas te encontram? Sua rede social? Não sei, você quer falar mais alguma coisa? Você quer recomendar um livro, alguma coisa na sua área para quem está pensando aí em fazer? Você falou, né, de começar mais rápido. Por, né, talvez aí você pode dar uma dica para as pessoas de onde já, para quem mora nos Estados Unidos, procure onde, se elas quiserem começar com Ah, essa tem muita home bakery. informação. Tem muita informação na internet. Se você colocar cottage food process, você vai encontrar quais são os requisitos para abrir, para ter uma home bakery. É, eu acho que se você tem vontade de fazer, faça, né? Não fique. Não fique debatendo se. Eu acho que é óbvio que você tem que ter uma organização, é óbvio que é uma coisa que afeta a família, então lembra que é um processo que todo mundo dentro daquela casa tem que concordar, né? Hum, Porque quando eu faço os meus pães, metade da geladeira é bloqueada, então, e todo mundo já sabe, quando eu tô assando e ninguém entra na cozinha, então. Óbvio, eu faço isso durante o dia, mas alguns processos eles vão até um período quando meu marido já chegou, quando a Olivia já chegou. Então, eles respeitam muito esse processo. Então, é uma coisa que se você for fazer em casa e você mora com mais pessoas, você tem que ter o, a concordância de todo mundo que está envolvido. É, mas eu acho que, independente de ser cozinha, ou se você tem alguma paixão que você quer mostrar para o mundo, mostra. Seja um crochê, né? Falei do crochê, mas seja uma. Hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, eu acho que isso ficou muito mais fácil, sabe? De você se expor, de você buscar informações, de você. Buscar inspirações, então não tenha medo. Eu tive muito medo de começar, então não tenha medo, comece. E um filme, só para dizer que eu acabei de assistir com a Olivia ontem pela milésima vez, aquele Julie and Julia. ah, Qual sim. é? Ai, um super, super Então, boa indicação. também é uma liçãozinha de vida lá naquele filme que ela trabalha num emprego bem burocrático, mas ela gosta de cozinhar, ela gosta de escrever, na verdade, né? E aí ela num blog, vai contando as histórias das receitas da Julia Child que ela faz, e no fim ela escreveu um livro que virou um filme, que virou um monte de coisa, e ela nem imaginava isso, né? Então é isso. A partir do momento que você se expõe, coisas boas podem acontecer. Ai, obrigada, Gabi. O seu arroba é o O para arroba as é pessoas o te acharem. Uhum. Eat Pão Bakery, eat de comer em inglês, É a né? T, pão, P-A-O, P-A-O Bakery, bakery. né? Uhum. E Eu aí também você vou me. colocar isso no descritivo aqui. Tá bom. Muito obrigada, minha querida. Um beijo Eu que grande para você. agradeço. Mulheres do Business, o que foi este papo com Gabi Sanches? Que maravilhosa, Gabi. Você é uma mulher que realmente me inspira. Eu adoro ver você, ouvir as suas histórias, ver as suas receitas, comer as suas receitas com os olhos nas redes sociais. Me lembro, como eu te disse, com perfeição dos delícias, dos quitutes que você preparou e que eu tive o privilégio de provar quando eu morava aí nos Estados Unidos. Provei o perfeitone, provei o pão de mandioquinha. é, Enfim, gente, recados aqui para vocês.
Tá vindo aí essa temporada, tá incrível. A gente deve falar mais sobre essa parte de criatividade, da gente imigrante morando fora do Brasil. Então, esse vai ser um assunto que vai permear aqui todas essas discussões. Segura aqui na minha mão, fica aqui comigo, que vai dar muito certo. Aquele nosso combinado de sempre, que é vocês que fazem um print aqui, compartilham esse podcast com a sua rede de contatos e marca a gente, vai ganhar chamego. Então, eu tô sem chamegos nesse episódio porque estamos começando uma temporada nova, vida nova, mas você que escuta o podcast e que né, compartilha nas redes, por favor, marque a gente para eu poder ter aqui o seu arroba e mandar um chamego para você no próximo episódio. Não esqueça de assinar a newsletter, é uma newsletter quinzenal que a gente tem, onde eu falo sobre cultura, imigração, conto histórias, vai ter agora mais histórias do podcast que vão vir aí e que também vou integrar isso na newsletter. Tem atualidades, tem tendências, tem coisas que tem fofocas, coisas que vocês falam assim, não sei para que eu quero saber essa informação, mas você vai pensar nessa informação, pois inútil, porém divertida. Enfim, uma newsletter que é para você curtir o seu domingo, tomando o seu café, lendo aquela delícia de newsletter. Tá aqui também no descritivo do episódio para quem quiser assinar a newsletter, que é isso, só perturbo vocês uma vez a cada 15 dias com coisas que estão na minha cabeça e, como eu falei, tendências, coisas de cultura, arte, histórias. Tá bom, mulheres do business? Que bom estar de volta, que bom ver esse microfoninho aqui ligado. Espero vocês no nosso próximo encontro com outra conversa incrível com mulher do business inspiradora. Um beijo e até mais.